Portugal pode estar se tornando um lugar meio hostil para os nossos brasileiros que estão por lá. Hoje a gente vai dar uma boa olhada nessa situação para saber como essa hostilidade se expressa nas escolas, nas ruas e nos palácios, onde as leis são feitas. O que é que mais gosta no Brasil? No Brasil não gosto de nada. A imigração massiva de brasileiros para Portugal tem gerado uma série de conflitos que aqui a gente vai começar a entender a partir da perspectiva das crianças. Nesse exato momento tem muito pai português chocado porque percebe que o filho está falando de um jeito diferente do dele, está falando o português brasileiro. E aí, aqui desse lado do oceano, eu poderia até encrencar, poderia dizer que, pô, os caras aí aceitam todo ouro, mas você dá uma palavrinha a mais pro sujeito e o gajo ali já fica emputecido, pô. És mau, vilão, feioso! Mas esse não é o ponto, né, cara? A ideia aqui é fazer essa interseção entre a infância e a xenofobia em Portugal para que a gente possa contar com a sinceridade das crianças para entender os problemas daquela sociedade ali. Então vamos combinar que essa é uma ideia muito boa, né? É uma ideia sensacional, só que não é minha. Isso aí foi a ideia de uma professora chamada Fernanda Nunes. Talvez você tenha ficado sabendo desse caso, né, cara? Já faz um tempo, mas vale a pena lembrar aqui. A Fernanda é uma professora, ela estava lecionando as crianças em Portugal, estava ensinando por lá, e teve esse insight, né? Perguntar para as crianças quais são as coisas que fazem elas lembrar do Brasil. Daí algumas dessas crianças responderam assim mais ou menos o que se espera. Sei lá, o nome de um jogador de futebol famoso. Um jogador que chama-se Neymar. Outros falam do clima, umas coisas banais. É muito calor, é verdade. E calor combina com praia. Opa, é a tropicalidade marcando presença. Baleia? Praia! Ai, a praia do Brasil é muito boa. Mas aos poucos, cara, as respostas bonitinhas e os estereótipos vão cedendo espaço ali a alguma coisa meio sinistra, sabe? As respostas vão expondo um conflito cultural que pegou essas crianças assim, bem no meio da infância delas, né? O que te lembra o Brasil? Pergunta a professora. Ah, o youtuber brasileiro, aquele que meu pai não gosta. Que isso? Youtubers. E aí não demora muito, o preconceito dos pais vai vazando ali na voz dos filhos. Fala. Pobres! No Brasil tem um monte de pobre e um monte de ladrão, claro, né? Que pobre é ladrão. Porra, que isso, cara? É muito ladrões. Não vou com... Mas há ladrões em todo lugar, não só no Brasil. O vídeo da Fernanda, da professora, ele viralizou por lá e por cá também, cara. A repercussão na internet foi gigantesca e na vida dela, então, pô, nem se fala. A escola me ligou agora há pouco, pediu pra eu não voltar mais na escola por conta do vídeo, porque os pais das crianças não gostaram. E é isso, gente. Eu não tive a chance de me despedir deles, eu não... Ai, falei que eu não ia chorar. Eu não consegui ir pra escola, eu não consegui ver eles, mas tudo bem, eu vou respeitar a decisão da escola e dos pais, né? E eu só vim pra pedir desculpa mesmo, pra avisar que eu vou tirar todos os vídeos do ar, porque... A minha intenção não foi ofender ninguém, a minha intenção não foi criar uma guerra política, ou... São crianças que eu acho extremamente criativas e, enfim, eu vivi coisas maravilhosas dentro daquela escola, com aquelas crianças, e eu quis compartilhar isso. E tomou uma proporção gigantesca que eu não esperava. Eu juro que eu não queria ofender ninguém. É, cara, ela foi demitida, não pôde entrar na escola nem para dar tchau pros filhos, né? E foi desse jeito porque os pais exigiram da escola que assim fosse. No vídeo, ela até chega a vazar um pouquinho da emoção dela, mas acho que só um pouquinho, se você pensar na escala que a coisa tomou e no impacto que teve na vida dela, né, cara?
No mesmo vídeo, aliás, ela faz uma abordagem ali super serena, assim, da situação, né? E chega a pedir desculpas, o que me parece, assim, discutível, se precisa ou não pedir desculpas numa situação dessa. Porque, por um lado, ela expôs a resposta dos alunos, expôs o ambiente escolar para o público. Por outro lado, ela muito responsavelmente fez questão ali de não identificar as crianças. Por um lado, ela gerou um conteúdo que provoca uma reflexão a respeito da sociedade em que essas crianças estão inseridas. E isso também é tarefa de um professor. Por outro lado, ela expôs um preconceito que envergonha uma parte de Portugal e talvez alguns desses pais. Eu vou só ser sincera, acabou de acontecer, eu não vou colocar uma camiseta branca e fazer um personagem aqui pra vocês, porque essa não sou eu. Eu só vim aqui pra pedir desculpas aos pais das crianças, embora eu tenha preservado a imagem de todos, tenha preservado o nome da escola, não tenha mostrado nada além do meu rosto, muitas pessoas se ofenderam com o meu vídeo. Por que você gravou esse vídeo? Porque eu amo dar aula, eu amo aquelas crianças e eu amo o quanto eles são criativos e as respostas que eles me dão para tantas coisas. E eles são muito curiosos em questão ao que vem de outro país, como qualquer brasileiro é curioso com quem vem de outro país. E o ambiente educacional, ele expressa de muitas maneiras esse conflito trazido pelo fluxo migratório brasileiro para Portugal, né? Tem a maneira da Fernanda, que é assim mais leve, mais lúdica, e tem a maneira de uns estudantes de direito que ficaram famosos pela sugestão de meter pedrada em Zuca, que é como eles chamam brasileiro. Mas é claro, né, que eles estavam apenas brincando. Eles encontraram no corredor da maior faculdade de Direito do país, da Universidade de Lisboa, uma caixa com pedras e a seguinte mensagem: grátis se for para atirar a um Zuca, que passou à frente no mestrado. Zuca é como alguns portugueses chamam os brasileiros. Para piorar a situação, o grupo ainda colocou placas com mensagens duvidosas do tipo alimentem nossos pombos e contribuições para alimentar nossos animais. A parte que mais me irrita é essa, de no final eles dizerem ali que era só uma piada, né? É um sinal de que em Portugal, tal qual no Brasil, o humor muitas vezes é utilizado pelo covarde como um escudo. Esses conflitos nas escolas e nas universidades, eles refletem aquilo que está acontecendo nas ruas, né? Por que o aluninho lá da Fernanda diz que brasileiro é pobre? Deve ser porque ou ele vê, ou o pai dele vê um monte de brasileiro morando na rua em Portugal. Um grupo que inclui brasileiros está acampado em barracas numa área valorizada em disputa judicial na região metropolitana da capital portuguesa. Andréa chegou a Lisboa em abril do ano passado, com 600 euros no bolso e o emprego que durou apenas um mês. Há 1 ano e meio, ela faz faxina e vende marmita para alimentar o sonho de comprar um trailer e voltar a trabalhar com marcenaria. Juntando todos os meus serviços, eu consigo tirar 800 euros. O negócio, cara, é que o português que olhasse com mais atenção para essas barracas, para essas pessoas, ele ia perceber ali a força do jeito brasileiro, cara. Um jeito de superar as piores injustiças sociais com um sorriso no rosto. Márcia chegou a dividir um quarto com 4 pessoas. Agora, dormindo na barraca, ela consegue guardar dinheiro para apostar no futuro. Aí sim, aí a pretinha aqui viu o dinheiro entrar no bolsinho dela e depois ir para conta. Ou então direto para conta. Na exposição de arte digital de hoje, temos o trabalho de Kaneca Zapata. Às vezes mística, às vezes lisérgica, doidona. A obra de Kaneca Zapata. Da hora, hein? No próximo segmento, a gente vai lidar aqui com uns episódios assim um pouquinho mais fortes. Então eu queria sugerir para você o nosso tradicional 478, um exercício de respiração para meio que resetar o seu sistema nervoso central e periférico. A gente inspira por 4 segundos, segura por 7, sem morrer, fique tranquilo, e expira pelos 8 segundos seguintes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e... tá lá o nosso 8. E agora se prepara, vem aí a realidade crua. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Uma frase que se diz muito nesse contexto aí é volte para o seu país. Frase que pode ter assim algumas variações, com palavrões e tal, né? Algumas variações mais espinhosas. Essa frase e suas variações, né, elas devem ser as que mais aparecem nos episódios envolvendo conflitos entre portugueses e brasileiros por lá. Moro onde eu quiser e bem entender, onde o meu dinheiro proporcionar, e não é qualquer pessoa que tem o direito de mandar eu morar em qualquer... Quem sabe a minha vida sou eu, caramba. Eu sei, muita gente vai me dizer que a ocorrência desses episódios de xenofobia é desprezível do ponto de vista estatístico, porque a comunidade de brasileiros por lá é enorme, 400 mil pessoas. Então, assim, esses casos não refletem o que verdadeiramente ocorre, são casos isolados. Não, beleza, vamos lá, caso isolado número 1, o caso Ai Meu Pé. Às vezes, até quem não mora em Portugal acaba passando aí por alguma situação dessas, né? Veja o caso de uma brasileira que na real mora na Espanha. Estava passando por Portugal só para fazer uma conexão no aeroporto. Aí ela estava lá de boa, quietinha, esperando o voo dela. Chega uma portuguesa bem do lado da brasileira, rapaz, e deixa cair uma mala no pé da brasileira. Ao que a brasileira exclama, ai, doeu. E a portuguesa responde, olha isso, ó, doeu? O problema é seu. Volte para seu país. Aí não tem jeito, né, cara? Tá na hora de sacar o celular e começar a gravar, até para se proteger. Senhor, uma pessoa casada, você pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão a invadir Portugal, esta raça portuguesa. Caso isolado número 2, o caso do rap. KMZ do Vagão, brasileiro que solta rima no trem em Portugal. É a vida dele, lidar com as reações do público, né? E essas reações cada vez se expressam de um jeito. Tem alguém que quer colocar uma moeda no chapéu, tem alguém que olha torto porque não quer música naquele momento, tem alguém que olha encantado porque nunca viu nada igual. Mas daí o cara é brasileiro em Portugal, tá exposto a essa coisa aí da xenofobia. E claro, né, uma hora a xenofobia ia ter que entrar no meio dessa equação. Pode gravar e vai repercutir. Olha, você pega essa visão. Rimar no metrô dá menos BO do que a agressão. É bem melhor eu estar aqui no vagão do que você fazendo cena querendo me botar a mão. Não vou desligar, eu vou trabalhar. Olha, o patrão, ele vai me ajudar. Nunca se esqueça que rima eu me esbanjo. De um lado tá o demônio, do outro lado tá um anjo. Olha, cê sabe, deu pra ver. Olha ali o que eu vou te dizer. Eu quero ouvir o pessoal do vagão. Eu tô incomodando? Não! Cê viu? Não! Olha você fazendo cena feia. É só descer. Tem outro vagão pra você. O bagulho, irmão, é muito louco. Quando a pessoa acorda mal, quer fazer o mal pros outros. Caso isolado número 3, o caso do patinete. Aline Lima só queria pegar o trem e estava levando ali com ela o patinete elétrico. Aí ela tá no vagão, bem de boa, chega um senhorzinho lá e encrenca. Fala que ela não poderia estar com o patinete ali, o que também não se confirma, né? Pelas regras ela poderia sim levar o patinete, só óbvio, não ia andar de patinete dentro do vagão, coisa que ela nunca fez. Eu não sei se ela tentou explicar isso ali pro português, mas o fato é que o cara imediatamente percebeu que ela era brasileira. Puta, aí danou-se. Mandou voltar pro meu país e acabou de bater na minha cara. Chama a polícia aí, o guarda, chama aí. Chama aí. Tá? Tá bem? Tá bem? Vou tá mandando aqui eu voltar pro meu país, ó. Sou residente aqui, bateu na minha cara. Bateu na minha cara. Eu tenho o direito de gravar. Você tá em que mundo você vive? Que mundo você vive? Me ajuda aqui a chamar a polícia. Não deixa ele entrar no comboio, não. Não deixa ele entrar de comboio, não. Não deixa ele entrar. Ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Olha aí. O senhor não vai entrar no comboio. Não vou entrar, você bateu na minha...
Chama a polícia aí, por favor, a polícia, o guarda. O papel, onde tem o papel? Tenho, eu tenho documento aqui. Mas não é me português. ajuda, alguém, por favor, me ajuda. Mais uma vez, né? Volte para o seu país. E vamos ficar só com esses casos isolados para não ter que partir aí para coisa mais violenta ainda, né, cara? Como a história dos brasileiros que foram encurralados, espancados por 10 portugueses a troco de nada. 2 brasileiros, 10 portugueses. E como sempre, é tanto caso isolado, mas tanto caso isolado, que até altera as estatísticas. A pesquisa mais confiável que a gente tem sobre esse assunto mostra um crescimento de 505% nos ataques de xenofobia em Portugal. É uma situação tão ridícula, mas tão ridícula, que quando a imprensa vai ouvir uma pesquisadora a respeito desse assunto para comentar os dados, até nessa hora, até a pesquisadora tem uma história de xenofobia que ela viveu para contar. Não, quando a pesquisadora das estatísticas faz parte das estatísticas, aí você sabe que você está fudido, né? O nome da pesquisadora é Lara Fagundes. Ela afirma ser vítima de insultos frequentes por parte de um vizinho português. Um método que ele usa é, ele vai na janela e fica nos xingando. Então fica dizendo, vocês brasileiros vêm para cá, não trabalham. Em 2020, os brasileiros contribuíram com 350 milhões de euros para a segurança social de Portugal, mais do que todos os estrangeiros da União Europeia. E os brasileiros usufruíram de menos da metade disso em prestações de seguro-desemprego, subsídios por doença, entre outros. Pô, aí complicou, né? Quer dizer que o velhinho português está na janela para xingar a brasileira que paga a aposentadoria dele. Isso é uma loucura, cara. Você entende isso? No próximo segmento, vamos ver qual é a repercussão desses conflitos aí dentro dos palácios, onde são feitas as leis. Antes, porém, falarei de uma situação desagradável vivida por mim mesmo. Uma situação desagradável vivida em nome da ciência e, claro, da manutenção desse conteúdo aqui. E mais uma vez eu tô aqui para falar da nossa Tech Shirt, da Insider. Ou não, né? Dessa vez é um pouco diferente. Eu tô aqui para falar dessa outra camiseta que eu meio que transformei numa arma biológica de algum tipo. É que não faz muito tempo eu contei para você de um experimento que eu fiz. Eu tentei ver quantos dias eu poderia passar usando uma tech shirt dessas sem tirar para lavar. Eu me senti usando uma camiseta novinha, recém-tirada do armário, até a quinta-feira. Na quinta, se eu encostasse o nariz aqui no sovaquinho da camiseta, aí eu ia começar a sentir o odor. Na sexta-feira não mudou muita coisa, aí no sábado não teve jeito. Tirei a camiseta e coloquei para lavar. E eu já sabia, por experiência acumulada na vida, que uma camiseta de algodão simples, é o caso dessa aqui, ó, aguenta um dia sem precisar tirar. No final do dia já fica esquisito. Aí o que eu fiz foi usar uma camiseta de algodão, uma boa camiseta de algodão, que é essa aqui, por 7 dias, para ver a diferença, assim, né? A tech shirt comigo aguenta 7 dias, sem começar a me incomodar. Essa aqui eu sei que aguentava 1, beleza, mas o que acontece quando eu uso isso aqui por 7 dias? Eu pedi para uma testemunha, que vocês vão reconhecer só pela voz, pedi para ela contar o que ela achou dessa experiência, o que ela achou disso aqui. Já tava fedendo a coisa podre, não dava nem para sentar na outra ponta da mesa para falar com você. Dá um enjoo assim, só de lembrar, Álvaro. Eu tenho pena de quem tava aí no estúdio com você. Aí depois desse ela ainda me mandou um outro áudio. Eu não tava brincando, tá? Ó, quando eu passei uma semana inteira de tech shirt, ela nem reparou. Então a diferença existe e é brutal. Conclusão possível é uma só. Como essa aqui pode ser usada por mais tempo, aí você pode ter menos. E faz sentido, né? Porque quando você tem melhor, você não precisa ter mais. E acredite, faz sentido deixar de ter mais para ter melhor. É bastante tecnologia agregada que vai para muito além da coisa do odor. E lá no site da Insider você vai achar uma promoção com um kit que inclui 3 camisetas dessa aqui. Um kit com desconto bem legal. E aí você ainda usa o cupom METEORO12 e mete lá mais 12% de desconto. E o último conselho, tá? Nunca use a mesma camiseta de algodão por 7 dias seguidos. Até esse troço aqui tá fedendo já.
número de estrangeiros em Portugal dobrou em apenas 10 anos. E como a história mostra, gente nova demais, chegando rápido demais, gera um choque cultural forte demais. E nessas condições, a xenofobia tem tudo para reinar soberana. É como as coisas geralmente acontecem. Tanto que a relação da sociedade brasileira com os imigrantes haitianos não é lá muito melhor do que isso, não. E aí vem um outro número: 30% dos imigrantes presentes em Portugal hoje são brasileiros. E isso faz dos nossos vítimas preferenciais dessa xenofobia. Xenofobia que a gente já mostrou como se expressa nas escolas e como se expressa nas ruas. Agora vamos ver como é que ela se expressa nos palácios, né? Primeiro dá uma olhada nessa cena. Olha lá, ó, o Lula estava participando de uma sessão solene do parlamento português. Aí a direita portuguesa aparece ali para reclamar da corrupção, no Brasil. Veja a audácia. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal. Isso aí já faz um ano, todo mundo já noticiou, todo mundo já analisou, e quem analisou com cuidado viu ali uma cena sintomática de um momento político meio crítico, cheio assim de hostilidades e instabilidades que Portugal já estava vivendo, né? Só que de lá para cá a coisa só escalou. Ouça agora o André Ventura, que é a estrela da direita maluca portuguesa. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E a verdade é que eleitoralmente as coisas não vão assim tão mal pro André Ventura e pra galera dele, não. E ó, isso não sinaliza para relações mais cordiais, sabe, entre os países Brasil e Portugal. Da mesma forma, nada nesse histórico político recente aí sinaliza uma vida melhor para os imigrantes brasileiros. E o novo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, apresentou hoje o plano de governo para o país. Entre as prioridades, o maior controle da imigração, com medidas que podem dificultar a vida dos brasileiros que já estão lá e dos que ainda pensam em se mudar. Saiba, porém, que nem todos os imigrantes brasileiros veem a situação da mesma forma. Nem todos eles ouvem essas notícias aí e percebem essas notícias como más notícias. Não. Inclusive, tem imigrante brasileiro que milita para a direita portuguesa. Tem uma galera que foi lá e aderiu ao Chega, partido direita maluca total, assim. Sou conservadora e sou uma brasileira que estou há 22 anos em Portugal e conheço os problemas de Portugal e sei que o Chega, como conservador e que tem causas que eu defendo, é o melhor partido para Portugal. Mas é óbvio que nessa comunidade existe muita gente que pensa de outro jeito e que se esforça para fazer se valer. Um grupo de brasileiros realizou hoje uma manifestação contra a xenofobia na Universidade de Lisboa. Esse é um assunto bastante sério, Márcia, porque há vários meses eles vêm sendo alvo de preconceito por parte de estudantes e até de professores portugueses. Apesar de compor a maioria na sala de aula, os brasileiros não escapam dos ataques de xenofobia. O mais recente motivou o protesto em frente à instituição. E me permita terminar voltando do palácio para as ruas, porque eu tenho um caso aqui que para mim é emblemático da divisão que pode haver até dentro da comunidade brasileira em Portugal. Uma brasileira estava no ponto de ônibus, esperando junto com ela estava uma portuguesa. Aí a brasileira, que não é porque está em outro país que tem que ser muda, resolve dizer alguma coisa. A portuguesa, obviamente, percebe, né, que está lidando com uma brasileira. Aí vem uma provocação atrás da outra e a conversa vai para onde? Não tem jeito, né? Adivinha o que a portuguesa disse para a brasileira? Não, adivinha aqui comigo. O que a portuguesa disse para a brasileira? O de sempre, pô. Volte pro seu país. Repete.
Pode repetir agora. Conheço o seu país bem, ok? Desde cá de baixo até lá acima. Por isso, quando falo, sei o que é que digo, ok? E o que a senhora falou? E o que a senhora falou? O que a senhora falou? Tá bem filmada a sua cara aqui. Sim. Pode repetir, pode continuar. Já disse, minha senhora, vá dar não pegou na filmagem bem. Senhora, vá para o seu pode país, falar. Não me chateie. Vá para o seu país? Não chateie, vá para o seu país. Até aí, mais do mesmo. Quando é que essa história começa a se diferenciar das outras? É que, do nada, aparece um brasileiro ali. E o brasileiro vem para fazer o quê? Vem para colocar a portuguesa no seu lugar? Não, não é isso não, cara. Ele vem pedir para outra brasileira parar de gravar. A senhora não é portuguesa, não deve cá estar, ok? Certo. Já passou. Não, continuando. O senhor não quer que eu filme? Eu sou brasileiro também, mas não preciso. Pois, mas já estamos... Não passou, ela tá falando. Ela tá falando ainda. Eu não sei para você, mas para mim tudo isso serve como um lembrete de que só existe um país no mundo em que a gente não vai ser tratado como imigrante, né? Então é melhor cuidar desse único país que a gente tem. E outra dúvida que me ocorre é, será que vale a pena para esse único país que a gente tem exportar o carinho que a professora Fernanda tem pelos alunos dela, cara? Será que é uma boa ideia para o Brasil abrir mão de ouvir o rap glorioso do nosso KMZ? Será que o Brasil pode se dar ao luxo de deixar escapar um sorriso como o da Márcia? Eu, sinceramente, preferiria que tudo que essas pessoas têm para oferecer pudesse ser nosso. Eu gostaria que pudesse ser assim, mas não é. Paciência. Na minha visão, esses brasileiros são mais uma riqueza que a gente está deixando escapar para Portugal. Só que, embora as contribuições que essas pessoas possam dar para uma sociedade não sejam nossas, mesmo assim, essas pessoas são das nossas. E quem desrespeita um dos nossos, nos desrespeita. Cada um desses casos isolados pode mirar um brasileiro em específico, mas acerta 200 e tantos milhões. Eu sei que não é todo mundo que lida bem com o conceito de dívida histórica, mas me permita a sinceridade, para aqueles brasileiros que reconhecem a validade do conceito de dívida histórica, fica a impressão de que Portugal está a fim de esgotar a capacidade de endividamento.